Olá, seja muito bem-vindo ao nosso encontro diário. Estamos aqui de segunda a sexta-feira, né? Trazendo palavra de Deus, trazendo conhecimento para a sua vida e crescimento. Hoje nós vamos falar sobre um coração torto. Como está o seu coração? Um estudo muito interessante, muito importante. Tenho certeza que você vai sair daqui muito abençoado com esse estudo. Já compartilha, já dá um like, já se inscreva nesse canal para que o YouTube possa entregar para mais pessoas, para que ele possa distribuir, e isso ajuda. Você está evangelizando, você está ajudando muitas pessoas quando você faz isso. E também demonstra que está gostando do vídeo, que o que eu estou fazendo aqui está sendo bênção para a sua vida. Bom, a palavra de Deus em Provérbios 17:20 diz assim, ó: o homem do coração falso não encontra felicidade. O de língua tortuosa cai na desgraça. A Bíblia mostra claramente que quem tem um coração torto é deturpado. Essa pessoa não encontra felicidade. Você já viu pessoas que nada tá bom para ela? Tudo que você faz, tudo, você pode fazer qualquer coisa. A pessoa sempre vai achar um defeito, vai achar uma dificuldade, não tem um coração de gratidão, nunca reconhece nada do que fazem para ela. Nada tá bom. Você conhece pessoas assim? Pessoas que, por mais que você faça, é uma pessoa que tem um coração torto. É uma pessoa que coloca toda a desculpa na sua criação, coloca toda a desculpa, porque meu pai era assim, porque minha mãe era assim, porque na infância eu sofri isso, sofri aquilo. Então, a pessoa sempre tem uma desculpa para dar pelos seus comportamentos, pelas suas atitudes. Então, é muito bom a gente fazer pergunta para nós, né? Então, eu vou fazer algumas perguntas para você tentar se autoanalisar. E as perguntas são muito importantes para a nossa vida, porque ela faz a gente refletir, faz a gente redirecionar. Então, vamos lá. Qual é a minha primeira resposta diante de uma dificuldade? Qual que é a sua primeira resposta? O que você faz diante de uma dificuldade? Qual que é a sua primeira resposta? Pensa aí. Apareceu uma dificuldade, o que você faz? Qual que é a sua primeira resposta? Qual é a minha primeira reação em situação desafiadora? Qual é a sua primeira reação? Quais são os meus primeiros pensamentos quando tenho de enfrentar tarefas novas? Quando você tem que enfrentar algo novo, qual é a sua primeira reação quando você tem que enfrentar algo novo? Se as suas respostas foram todas negativas, se você pensou em coisas negativas, com certeza o seu coração está bem torto, né? Então, nós temos que aprender a direcionar a nossa mente. Então, é por isso que é bom a gente fazer pergunta, porque com a pergunta nós vamos entendendo quem somos. Porque muitas vezes nós não estamos nem sabendo quem a gente é direito, não é verdade? Então, somente quando você renunciar qualquer desculpa e assumir total responsabilidade sobre as crenças, sobre a condição do seu coração, você conseguirá redirecionar a sua vida. Então, uma pergunta importante para que você enxergue a condição do seu coração é a seguinte: confiar em Deus é algo natural para você ou não? Né? Quando vem uma situação, você confia em Deus? Isso é algo natural para você? Né? Quando alguém pede para fazer alguma coisa desafiadora para você, quando alguém pede algo para você, você fala assim: olha, eu não sei se eu consigo fazer isso, mas eu vou até o final, eu vou fazer, né? Porque Deus me capacita, porque Deus me dá direção, porque Deus... Então, queridos, quando nós temos isso em nosso coração, muda tudo na nossa vida, muda tudo. Eu não sou arquiteta, nunca fiz o curso de arquiteta, embora eu seja decoradora, eu trabalho com decoração há muitos anos. E eu montei uma loja de noivas, só que eu já vendi também, de vestido de noivas e tal. E aí, na época, a gente estava muito apertado mesmo. E a arquiteta cobrou 15 mil reais para fazer o projeto. E eu falei: olha, tá bom, agradeci e tal, né? Eu falei: Deus, eu não tenho faculdade de arquitetura, eu não tenho nada disso, mas o Senhor me capacita a fazer esse projeto. Eu tenho certeza que o Senhor vai me capacitar e eu vou fazer. E fui pesquisando, fui, né, indo atrás, criando ideias, pegando ideias de mais outras pessoas e tal. E ninguém acreditou no que a gente fez lá. Porque assim, nós temos que acreditar na capacidade que nós temos.
que nós temos força, que nós temos coragem, que Deus nos capacita, que Deus nos dá sabedoria, que Deus nos dá direção. É claro que era algo simples, né? Não era uma coisa que, eu não estou falando aqui que agora, então, né, você não precisa fazer uma faculdade de arquitetura, que você vai... Não, não é isso, eu não estava construindo um prédio, né, gente? Estou falando de só você montar para as pessoas se trocarem e tal, então era algo simples. Então, Deus vai nos capacitando, Deus vai nos mostrando, Deus vai nos direcionando. Então, assim, quando vem algo desafiador na nossa vida, nós temos que encarar e falar, não, eu consigo, né? Então, assim, eu sei, eu sou capaz, eu faço. Então, gente, eu nunca fui pedreiro, já reboquei uma parede, nunca mexi com isso. Então, se eu tiver que fazer, eu vou fazer. Porque nós temos que crer na capacidade do que Deus dá pra gente fazer. Nós somos muito mais do que nós pensamos em nosso coração. Então, nós temos que crer nisso. Então, o seu coração encontra o bem em meio às circunstâncias difíceis? Como o seu coração enxerga Deus? Tudo isso também é importante. Como o seu coração enxerga Deus? Por exemplo, responder esse tipo de pergunta ajudará você a enxergar do seu coração. Olha só que interessante que aconteceu aqui, ó. Compreendendo Jesus. Percebendo a discussão, Jesus lhe perguntou: por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreendem, nem percebem, o coração de vocês está endurecido? Vocês têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, não se lembram? Aqui, nessa situação em Marcos 8, 17 e 18, que Jesus está falando aqui, o Jesus tinha acabado de fazer a multiplicação dos pães e dos peixes, e ele estava falando sobre a questão do fermento, cuidado com os fermentos do fariseu. E aí eles estavam achando que Jesus estava chateado porque eles não tinham levado o pão. Como Jesus vai estar chateado se Jesus já tinha acabado de provar que a questão não era o pão, que ele multiplicou o pão? Então, olha como um coração torto faz com que a gente nem entende as palavras de que Jesus estava falando. E o próprio Jesus fala, vocês estão com o coração todo torto? Então, assim, olha como é sério. Se a gente olhar na história, mostra como é perigoso ter um coração torto. As pessoas usam a Bíblia para destruírem umas às outras, né? Os cavaleiros das cruzadas tinham a Bíblia em uma mão e a espada em outra. Então, assim, olha como pessoas matam pessoas por causa daquilo que está escrito. Pensa o quanto cristão odeia e calunia uns aos outros, atacam nas redes sociais e usando a Bíblia. Porque você é isso. Nossa, o coração da pessoa está tão torto que ela nem consegue olhar a crueldade do que ela está fazendo. E achando que está fazendo certo, porque está atacando o outro. Ah, mas é porque eu tô certo aqui. Então, olha como é sério tudo isso, queridos. Como nós precisamos analisar o que estamos fazendo. Porque quando eu ataco o outro ali nas redes sociais, usando a Bíblia, achando que eu sou mais espiritual, ou que eu sou melhor porque eu não faço aquilo que o outro está fazendo, isso é muito sério. É muito sério. Então, as pessoas estão numa competição tão grande e é muito triste tudo isso que está acontecendo. E elas, eu não faço aquilo que a mulher faz, então eu tenho o direito de criticar, de reclamar, de falar mal dela, de usar a palavra de Deus, né? Então nós vemos muito isso, principalmente nos comentários, nas redes sociais, é muito triste, né? Então, quando nós vamos até Deus, quando nós pecamos, falhamos, erramos, né? A nossa tendência é achar que Deus está irado conosco, que Deus está bravo conosco, que quando nós chegamos para Deus, a única coisa que Ele sabe enxergar em nós é o nosso pecado. E isso não é verdade. Quando nós vamos até Deus, o que Ele olha não é o seu pecado, o seu erro. Pelo contrário, Ele olha para você com amor e fala, nossa, filho, se você soubesse o tanto de coisa maravilhosa que eu tenho para você. Ele olha para o seu futuro, para aquilo que ele já escreveu para você, para a transformação que ele já tem para sua vida. Ele não está nem aí com o seu pecado. Ele está feliz de você ter ido até ele, porque o que ele mais anseia é mostrar o que ele já escreveu para você, para o seu futuro. Né? E quanto mais você aceita isso, e quanto mais você vive essa verdade do que ele tem para o seu futuro, o seu pecado vai ficar bem lá para trás, você vai esquecer essa vida de pecado, porque você vai aprender a olhar para o seu futuro. Então, não tenha vergonha de ir até Deus por causa dos seus erros. Ai, mas eu sou viciado, eu sou viciado em pornografia, eu sou viciado nisso, eu sou viciado... Então, assim, eu não sei qual que é o seu vício, mas não faça com que o seu vício te impeça de ir até Deus. Porque você indo, Senhor, eu tenho esse pecado, mas eu sei que o Senhor me vê puro. Eu sei que o Senhor não olha para mim com esse pecado. Eu sei que quando nós estamos aqui conversando, o Senhor tem um futuro para mim. Então começa a revelar esse futuro, porque eu quero viver em cima desse futuro. E eu quero escrever essas verdades no meu coração. Então, queridos, se você
acredita nisso, começa a viver isso, que o milagre vai acontecer na sua vida. E esse milagre, só quem pode fazer é você, mudando as crenças do seu coração, indo para as verdades daquilo que Deus tem para você, para o seu futuro. Deus abençoe. Compartilhe essa mensagem.